Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Tribunal de Contas. Vamos estudar o Tribunal de Contas, né? À luz do que prevê a Lei Orgânica do Distrito Federal e vamos começar lendo o artigo 82. Ele fala o seguinte: que o Tribunal de Contas do DF, integrado por 7 conselheiros, tem sede em Brasília, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Distrito Federal. Isso é muito importante. Se na prova falar que o TCDF tem jurisdição em todo o território nacional, tá errado. Ele tem jurisdição em todo o território do Distrito Federal, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição. Então, vamos destrinchar. Tá? Então, o TCDF, né? O que você deve saber sobre o TCDF? O TCDF, ele é composto por 7 conselheiros. A sede dele fica onde? A sede do TCDF fica em Brasília. Possui quadro próprio de pessoal. Possui quadro próprio de pessoal. E também possui jurisdição em todo o Distrito Federal, tá? E ele pode exercer no que couber, exerce, né, no que couber, as atribuições que estão no artigo 96 da Constituição de 88. Lembrar da composição, que são 7 conselheiros, ok? E tem jurisdição em todo o Distrito Federal. Os conselheiros do tribunal serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Então, para ser conselheiro no TCDF, quais são os requisitos, né? Então, requisitos para ser conselheiro no TCDF. Precisa ser brasileiro, né? Precisa ser brasileiro. Precisa ter mais de 35 anos. E menos de 65 anos de idade, mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, ter idoneidade moral, e reputação ilibada. Precisa ter notáveis conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Então, ter notáveis conhecimentos financeiros sobre administração pública e notáveis conhecimentos jurídicos. Tem que ter mais de 10 anos de exercício, de função ou de efetiva atividade profissional
que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, precisa ter mais de 10 anos de efetivo exercício na função ou na atividade. Tranquilo? Tranquilo. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal serão escolhidos. Então, vamos falar da escolha para ser conselheiro no TCDF. Então, escolha dos conselheiros do TCDF. Como se dá a escolha dos conselheiros do TCDF? Então, 3 deles serão escolhidos pelo governador do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo 1 de livre escolha e 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Então, vamos lá. A gente viu que são ao todo 7 conselheiros, certo? E aí, 3 conselheiros são indicados pelo governador do DF, e aí, nesse caso, tem a aprovação da Câmara Legislativa do DF, sendo um conselheiro de livre escolha e 2 conselheiros são escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público. Esse Ministério Público é Ministério Público junto ao Tribunal. Então, 2 conselheiros são escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Ao Tribunal de Contas, né? De Contas do Distrito Federal. E aí, esses membros, né? Esses 3 conselheiros são indicados em lista tríplice, marque essa palavra, tríplice, pelo Tribunal, pelo TCDF, segundo critérios de merecimento e de antiguidade. Tranquilo até aqui? Então, um conselheiro é de livre escolha, certo? E 2 conselheiros são escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCDF, indicados em uma lista tríplice. Ok? Vamos dar continuidade. Então, são 3,
indicados pelo governador, e 4 são indicados, né, pela Câmara Legislativa do DF. Então, 4 conselheiros são indicados pela CLDF. Não confundir esses números, tá? Lembrar que 3 é em relação ao governador e 4 é em relação à CLDF. Parágrafo 4º. Os conselheiros do Tribunal de Contas têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aplicando a esses conselheiros, quanto à aposentadoria e pensão, as normas do artigo 41. Então, vamos lá. Só um instante, pessoal. Os conselheiros, né? Observação. Os conselheiros do TCDF possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, e marque essa palavra, tá? Subsídios dos desembargadores do TJDFT, aplicando aos conselheiros as normas do artigo 41 em relação à aposentadoria e pensão. Então, o que é importante em relação a esse parágrafo você saber? Que os conselheiros do TCDF, eles possuem o mesmo subsídio dos desembargadores do TJDFT e podem possuir também as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos que esses desembargadores possuem. Parágrafo 5º. Os conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos por auditores na forma da lei. Observação importante também. Os conselheiros do TCDF, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos pelos auditores, ok? Pelos auditores. O auditor. O auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos do conselheiro, e no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de direito da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, observação importante, né? Os auditores, quando eles são, quando substituem, né? Quando substituem, eles possuem as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos conselheiros, né? Dos conselheiros. E no exercício da
judicatura, no exercício da judicatura, tem as mesmas prerrogativas, garantias e impedimentos das de juiz de direito da Justiça do Distrito Federal e Território. Então, no exercício da judicatura, possui as mesmas garantias e impedimentos referentes, né, ao de juiz de direito da Justiça do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 7º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo. Então, observação, né, em relação à declaração pública de bens, os conselheiros do TCDF devem fazer essa declaração pública de bens em qual momento? No momento da posse e no término do exercício do cargo. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal... só um instante, pessoal. Os conselheiros do TCDF, nos casos de crime comum e crime de responsabilidade, serão processados e julgados originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, observação. Os conselheiros do TCDF, tanto nos crimes comuns como nos crimes de responsabilidade, eles serão processados e julgados pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. É proibida a nomeação para cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Então, observação. É proibida a nomeação para conselheiro do TCDF qualquer pessoa que tenha praticado ato de inelegibilidade considerado assim conforme a legislação eleitoral. Conforme a legislação eleitoral. Então, se a pessoa praticou um ato de inelegibilidade, ela não pode ser conselheira, ou não pode ser conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ok? Ok. Artigo 83. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ainda que em disponibilidade, não poderão exercer outra função pública, nem qualquer profissão remunerada, salvo uma de magistério, e nem receber a qualquer título ou pretexto participação nos processos,
bem como dedicar-se à atividade político-partidária, sob pena de perda do cargo. Então, observação importante. Conselheiro do TCDF. Conselheiro do TCDF, mesmo que esteja em disponibilidade, não pode exercer outra função pública e nem outra profissão remunerada, salvo uma de magistério, professor. E também não pode receber a qualquer título ou pretexto participação nos processos. E também não pode dedicar-se à atividade político-partidária, sob pena de perder o cargo. Certo? Então, o conselheiro do TCDF, mesmo que ele esteja em disponibilidade, não pode exercer outra função pública e nem outra profissão remunerada, salvo uma de magistério. Então, ele pode, o conselheiro do TCDF, ele pode exercer uma profissão de magistério, mas não pode receber participação nos processos e nem exercer atividade político-partidária. Então, se o conselheiro do TCDF, em disponibilidade ou não, se ele exercer atividade político-partidária, ele pode correr o risco de perder o cargo, tá certo? Artigo 84. É de competência exclusiva do TCDF elaborar, aprovar e alterar o seu regimento interno. Então, essa observação é importante. Competência exclusiva do TCDF. O que é de competência exclusiva do TCDF? Elaborar, aprovar e alterar o seu regimento interno. Então, se a Câmara Legislativa do DF quiser alterar o regimento interno do TCDF, ela pode? Não pode. Só quem pode fazer isso é o próprio TCDF. Organizar os seus serviços auxiliares e prover os respectivos cargos, ocupados aqueles em comissão preferencialmente por servidores de carreira do próprio tribunal, nos casos e condições que deverão ser previstos em sua lei de organização. Então, é competência exclusiva do TCDF organizar os seus serviços auxiliares e também prover os respectivos cargos.
Lembrando o seguinte, observação. No TCDF, os cargos em comissão são exclusivamente, não, são preferencialmente ocupados por servidores de carreira do próprio tribunal. Ok. Competência exclusiva do TCDF: conceder licença, férias e outros afastamentos a conselheiros e auditores. Então, conceder férias, licenças e outros afastamentos a seus conselheiros e auditores. Que mais? Dando continuidade aqui ao estudo. Competência exclusiva do TCDF. Propor à Câmara Legislativa do Distrito Federal a criação, a transformação e a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Então, no caso de criação, transformação, extinção de cargos no TCDF, o TCDF vai propor essa transformação para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E a fixação dos vencimentos dos membros, né, do TCDF, o próprio TCDF vai propor à Câmara Legislativa do DF que fixe os vencimentos do Tribunal de Contas, dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Competência exclusiva do TCDF: elaborar proposta orçamentária. Observados os princípios da lei de diretrizes orçamentárias. Então, elaborar a proposta orçamentária é uma competência exclusiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Artigo 84. Deixa eu só ver até onde vai, pessoal. Até o 86. Tá. Artigo 84-A. O Tribunal de Contas do Distrito Federal é representado pelo seu presidente e judicialmente é representado por sua Procuradoria-Geral. Então, observação. O TCDF, ele é representado pelo seu presidente. Ok.
E o TCDF, ele é representado judicialmente, ele é representado por sua Procuradoria Geral. Ok. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal em seu âmbito. Então, vamos lá. Funções da Procuradoria-Geral do TCDF. Quais são as funções? No seu âmbito, representar o Tribunal de Contas do Distrito Federal judicialmente. Então, representar judicialmente o TCDF, promover a defesa do TCDF requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da justiça, da administração e do erário. Então, promover a defesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal medidas de interesse da justiça, da administração e do erário. Que mais? Promover a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação de interesse do Tribunal de Contas do DF. Então, é função da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal promover a uniformização da jurisprudência administrativa e fazer, né, a compilação da legislação de interesse do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E é isso, né? São essas 3 funções. Então, funções da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal: representar judicialmente o Tribunal de Contas do Distrito Federal, promover a defesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal e solicitar a órgãos ou entidades informações que forem pertinentes, promover a uniformização da jurisprudência administrativa. Se falar judicial está errado, é a jurisprudência administrativa. E fazer a compilação da legislação de interesse do Tribunal de Contas do DF. E até aí tudo bem. Parágrafo 2º. O ingresso no cargo de procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal é feito mediante concurso de provas e títulos. Se falar somente concurso de provas, está errado, tá? Então, observação, né? Para ser procurador geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele precisa ser aprovado em concurso de provas e de títulos. Lei de iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal deve dispor sobre a criação de cargos e a estrutura da sua Procuradoria-Geral. Então, observação. Lei que tenha a iniciativa por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal deve dispor
sobre criação de cargos, e sobre a estrutura da sua Procuradoria Geral. Ok. Tá. Então, lei de iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal deverá dispor sobre a criação, se falar extinção tá errado, é criação de cargos e sobre a estrutura de sua Procuradoria Geral. Parágrafo 4º. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deve dispor sobre a organização e o funcionamento da sua Procuradoria Geral. Isso aí tá bem claro para nós, né? Artigo 85. Funcionará junto ao Tribunal de Contas o Ministério Público, regido pelos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional, com as atribuições de guarda da lei e fiscal da sua execução. Então, observação: junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal atuará o Ministério Público, que é o que nós chamamos, né, de Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. E esse Ministério Público, ele deverá conservar os seguintes princípios, né? Os princípios da unidade, da indivisibilidade, independência funcional, e também deve conservar, né, as atribuições de guarda da lei e de fiscal quanto à execução da lei. Tranquilo até aqui? Beleza, né? Vamos lá, pessoal. Parágrafo único. A proibição de que trata o artigo 82, parágrafo 9º, aplica-se à nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Vamos ver que proibição é essa. Artigo 82, parágrafo 9º. Artigo 82, parágrafo 9º. É proibida a nomeação para cargo de conselheiro do TCDF, pessoa que tenha praticado ato de inelegibilidade. Então, vamos lá. Artigo 85, parágrafo único, né? Coloque assim, observação. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal não pode ter praticado ato de inelegibilidade. Então, para ser procurador-geral do Ministério Público de Contas do DF, o procurador-geral ele não pode praticar ato de inelegibilidade, ok? Último artigo, artigo 86.
Lei Complementar do Distrito Federal disporá sobre a organização e funcionamento do Tribunal de Contas, podendo dividi-lo em câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização dos seus trabalhos. Essa observação é muito importante. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ela dispõe algumas coisas sobre o Tribunal de Contas, certo? Mas lei complementar poderá ser criada, né? Para lei complementar do Distrito Federal poderá ser criada para dispor sobre organização e funcionamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, podendo essa lei, né? Podendo dividi-lo em câmaras, podendo também criar delegações ou órgãos, podendo criar delegações e órgãos destinados ao auxílio do Tribunal de Contas no exercício de suas funções, então podendo criar delegações ou órgãos para auxiliar o Tribunal de Contas do Distrito Federal na descentralização dos seus trabalhos. Beleza. Então, vamos lá, só para a gente finalizar. É possível a criação de uma lei complementar do Distrito Federal que vai dispor sobre a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal e essa lei vai poder dividir o tribunal em câmaras, podendo criar também delegações ou órgãos dentro do tribunal para auxiliar o tribunal na descentralização dos seus trabalhos. Se falar concentração tá errado, é na descentralização dos seus trabalhos. Então, terminamos aqui mais um estudo, pessoal. Vimos a parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. A próxima aula vai ser sobre Poder Executivo, né? Aí a gente entra no capítulo 3 e vamos falar do governador, né? Das atribuições do governador e do vice-governador, tá bom? Conto com vocês, obrigada por assistirem. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações.